Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o professor Darley e bem-vindos ao canal O Peregrino. Lembrando aqui que este canal não é um canal de teologia pesado, é um canal que tem intuito ajudar as pessoas a lerem e a entender a Bíblia. Então, vamos falar sobre o capítulo 2 do livro de João. Não vou ler, vou só dar algumas explicações sobre o capítulo 2 do livro de João. Nesse capítulo, o capítulo 2, temos as seguintes passagens, as seguintes peças-chave. Temos o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Canaã, temos a expulsão dos vendedores do templo e a destruição e reconstrução do santuário. Esses são os temas principais desse capítulo. Nas bodas de Canaã, o que acontece ali? Estão numa festa de casamento e o vinho era muito importante nas ocasiões, nas festas judaicas, e o vinho acaba durante a celebração do casamento. E Maria chega, interpela Jesus, Tendo acabado o vinho, no versículo 3, a mãe de Jesus disse-lhe: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então Jesus aqui está dizendo: mãe, ainda não é chegada a hora de eu mostrar alguma coisa. Jesus provavelmente já tinha feito alguns milagres. Sua mãe já sabia de seus poderes, sabia quem ele era. E mãe, Mãe sempre pedindo para a gente fazer as coisas, mesmo quando não é o momento. E Jesus ali, com todo carinho, acaba atendendo a mãe dele e transforma água em vinho. O primeiro milagre de Jesus em todas as narrativas dos evangelhos. E o bonito é que ele acaba cedendo à mãe e faz o melhor vinho da festa. Até que versículo 9. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes de onde havia água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o vinho bom. Jesus fez um vinho excepcional, um vinho nunca tomado por aquelas pessoas antes. Era um vinho divino. Então tá a beleza de tudo ali. O mestre-sala, só para informar, era um maître, um chefe dos garçons, vamos dizer assim, um mordomo. Não tem nada a ver com escola de samba, mestre-sala de escola de samba. Quando a Bíblia fala que mestre-sala é o responsável pela festa. Então essa passagem mostra que o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho, que não era um vinho qualquer, era o melhor vinho que eles já tinham provado na vida. E ali começa a trajetória de milagres de Jesus. O segundo ponto, no capítulo 2, é a expulsão dos vendedores do templo. Tem uma conotação de época e tem uma conotação atual. Para não afrontar, vou falar só um pouquinho da conotação de época e um pouquinho só da conotação atual. Naquela época, o Templo de Jerusalém tinha virado um grande mercado, onde faziam trocas de moedas e vendiam mercadorias, animais, mercadorias animais para serem sacrificados no templo. E Jesus, quando entrou e viu a casa do Pai sendo tratado daquele jeito, acho que é a única parte que Jesus se enfurece na Bíblia inteira. Ele constrói um chicote e para espantar, ele não bateu em ninguém com aquele chicote. Ele deve ter batido na mesa, batido nas gaiolas, sem maltratar bicho nenhum, só para espantar os animais dali. Em nenhum momento é relatado que Jesus bateu em alguém ou que ele bateu em algum animal. Foi só para espantar, só para tirar aquele ar de comércio do templo. E hoje a gente vê muito comércio de símbolos, de imagens, de representações, de lenços, de flores, coisas que não devem ter dentro de um templo. O comércio. Não estou falando aqui contra dízimo nem contra oferta, estou falando contra o comércio. Então, basicamente é isso. Jesus expulsou
aqueles que faziam da casa do Pai um comércio. Por quê? Porque o templo tem que ter zelo. O culto ele tem que ser organizado. Tudo que é referente ao Pai tem que ter um certo zelo. Coisas que não estamos fazendo hoje em dia. Mas tem que ter zelo pela oração, zelo pelo culto, zelo pelo louvor, zelo por tudo que é aplicado, tudo que é oferecido a Deus tem que ter zelo. Então Jesus estava cobrando isso das pessoas, que voltasse a ter zelo pelo que era do Pai. E depois que Jesus expulsa, os vendilhões do templo, ele é cobrado pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos que eram responsáveis pelo templo. Versículo 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinais nos mostras para fazer de tais coisas? 19. Jesus responde, destruirei este santuário, em 3 dias o reconstruirei. Quando Jesus fala isso, ele não está falando do templo de Jerusalém. Ele não está falando ali do templo de Salomão. Não está falando aquilo. Ele está falando do verdadeiro templo. Aproveitando esse momento que estamos confinados em casa, lembrando, a igreja não está fechada, o que está fechado é o templo de pedra, o templo de alvenaria, porque o verdadeiro templo que Jesus fala somos nós. Por que ele fala que vai destruir o templo e vai reconstruir em 3 dias? E não ressuscitou ainda após 3 dias? Morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo? E não reconstruiu o templo? Então o templo que ele fala não é o templo de pedra, é o templo homem, do templo corpo. Então ele fala para cuidar desse templo aqui. Esse templo vai ser destruído. Eu vou morrer. Jesus está falando, eu vou morrer. E depois de 3 dias, esse templo volta à glória. Eu vou ressuscitar. Só que não entenderam. Trataram ele como blasfemador, que fosse destruir o templo de pedra. E o templo de pedra cai no ano 70. E até hoje não foi reconstruído. Isso é uma história para depois a gente falar em mais pesado. Mais pesado não vou acabar falando aqui, que é uma análise profunda do livro de Apocalipse e de toda a escatologia, a reconstrução do 3º templo. Mas aqui não. Aqui é só para uma análise, para você entender um pouco esse capítulo. Então, se você não leu João, leia, sabendo que a base toda hermenêutica, quer dizer, a base de entendimento da Bíblia, foca em Jesus Cristo. Se você lê a Bíblia e não entende, começa pelos evangelhos. Estou aqui ajudando você em Evangelho do João, resumindo esse capítulo. Trata-se do primeiro milagre de Jesus, que é transformar água em vinho, a expulsão dos vendedores do templo, que é a conservação e manutenção das coisas, com respeito às coisas divinas, das coisas divinas, e com respeito a elas. E o terceiro, quem é o verdadeiro templo em tudo? É o templo de pedra? É o templo homem? Temos cuidado do templo homem? Você, quando vai à rua e vê um homem deitado no chão, uma família abandonada, a gente tem cuidado dela? Serve para mim também, tá? Serve para mim. Temos cuidado deles? Temos cuidado desses templos? Vários templos por aí? Templos estão nas ruas, nas favelas, nas coberturas dos prédios, que às vezes o cara é rico pra caramba, mas é pobre. Não tem uma verdadeira amizade, tem nada para ele, mas ele precisa de Jesus. Leve Jesus a esse pobre homem, rico pobre homem. Leve Jesus aos que estão na rua, não só dentro da igreja, templo, a igreja quadradinho lá, templo. Somos templo fora do templo, somos igreja fora das paredes. Temos que ser igreja fora das paredes. E eu rogo ao Senhor sempre para me tornar igreja fora das paredes. Sei que eu estou longe disso, mas estou sempre me curvando e pedindo ao Pai para me transformar na verdadeira igreja de Cristo. A igreja que nunca fecha, que nunca dorme. Agradeço a vocês por terem assistido o vídeo. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, uma boa semana para vocês.